Fala pessoal, estamos de volta aqui para a nossa última aula do nosso curso de Antropologia e a Doutrina do Pecado. Espero que vocês tenham aproveitado até aqui o que vocês aprenderam. E de fato isso aqui é só a tampa do balde, é só a superfície. A gente tem muita coisa mais para vasculhar sobre esse vasto oceano. E não é a minha intenção aqui esgotar o assunto, não é a minha intenção aqui dizer a última palavra. A minha intenção é ser um facilitador e talvez, mais humildemente, ser um popularizador de grandes ideias. Eu acho que esse é o papel de um curso de pós-graduação. Você popularizar grandes ideias e conduzir os seus estudantes a pesquisarem e irem além. Então esse é meu objetivo aqui. Não é inventar a roda, mas é popularizar grandes ideias, trazê-las de forma sistemática e encorajar você para continuar fazendo suas pesquisas e aprofundando e avançando o seu conhecimento e entendimento do que é o ser humano e de como o ser humano caiu e foi corrompido pelo pecado dos nossos primeiros pais e continuamos nos distorcendo pelos nossos próprios pecados. Então, meu objetivo hoje é trabalhar dois conceitos. Eu quero trabalhar o que é o conceito de livre-arbítrio e como esse conceito de livre-arbítrio foi afetado pela queda. Eu vou trabalhar isso à luz da contribuição de Agostinho, de Lutero e de Calvino. E depois eu vou trabalhar o conceito de pecado original, também à luz da perspectiva de Agostinho, de Lutero, de Calvino e de teólogos reformados do presente, certo? Então, esse é o escopo do nosso estudo agora. Para começar, gostaria de dizer que a maior parte das informações que eu vou trabalhar com vocês tem a bibliografia lá na ementa do curso, mas capítulo sobre a queda do Reformando o Discipulado basicamente traz um resumo da minha perspectiva sobre o assunto. Em primeiro lugar, vamos falar então um pouco sobre livre-arbítrio, tá? Não é um assunto tão fácil, mas é um assunto que pode nos ajudar bastante a entender um assunto tão complicado, né? Bom, em primeiro lugar, não existe a palavra livre-arbítrio na Bíblia. O conceito de livre-arbítrio é um conceito filosófico, um conceito da escola dos gregos. Mas, obviamente, né, como todo conhecimento, como toda verdade é verdade de Deus, ou seja, tudo que se fala que seja verdade, qualquer descoberta que seja feita que possa ser atestada como verdade, faz parte da revelação geral e deve ser apropriada pela revelação especial e pelos teólogos como verdade de Deus. E, obviamente, pode ser apropriada, pode ser desenvolvida, pode ser lapidada e assim por diante. O conceito de livre-arbítrio dos gregos é um conceito útil, mas que tem seus problemas. E é por isso que na teologia clássica, na teologia cristã, a maior parte dos teólogos eles adotaram o conceito de livre-arbítrio e fizeram as suas modificações. E obviamente eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir também. Adotar o conceito, entender os problemas e entender as soluções. Foi a mesma coisa que a gente fez com o conceito de imortalidade da alma. É um conceito originalmente cunhado pelos gregos, mas que pode ser absorvido pelos cristãos se nós soubermos filtrar o que há de errado, o que há de corrosivo, o que há de conflitante com a nossa fé. Então, como a gente fez no conceito de imortalidade da alma, a gente entendeu que a alma não é imortal, como se fosse algo suficiente em si mesma ou independente de qualquer outra coisa além de si mesmo. Não. A alma, ela é criada por Deus, ela tem um início, então a alma não é eterna. Em segundo lugar, a alma não é uma propriedade que é inata ao ser humano, ela é uma propriedade concedida, é uma dádiva do Criador para o ser humano. Em terceiro, se a alma tem essa capacidade de ser imortal, ela não tem porque ela é uma condição de si própria, mas é porque é uma capacitação dada pelo próprio Deus. E é nesse sentido que a gente entende como a alma do ser humano sendo imortal, porque ela foi dada por Deus nesse sentido. Então o ser humano é um receptáculo da alma imortal, ele não tem ela por geração espontânea e não é parte da sua própria suficiência, não, ela é concedida pelo próprio Deus. Nesse sentido, traçando os marcos aí de território, os marcos conceituais, a gente pode entender o conceito de imortalidade da alma sendo redimida.
A mesma coisa a gente pode fazer com o conceito de livre-arbítrio. O que é o conceito de livre-arbítrio? É a ideia que o ser humano ele é livre para agir como, como quer. Então, desde cedo, os filósofos descobriram que acontece um monte de coisa dentro do nosso ser quando a gente vai tomar uma decisão. Nós temos os nossos desejos, as nossas paixões. Essas nossas paixões, elas dão vazão a pensamentos. Esses pensamentos, quando a gente habita nos pensamentos, eles dão vazão a intenções. E essas intenções, quando são afirmadas, elas dão lugar para atitudes. Então, essa é toda a anatomia do processo de ação do ser humano, ou o processo de hábito. O hábito ele é gerado na domesticação dos desejos que viram pensamentos que se transformam em decisões que passam a ser atitudes. Então nós temos aí as nossas paixões, nós temos o nosso processo de racionalização, o nosso processo de volição ou intenção e nosso processo de ação. No que diz respeito ao livre-arbítrio, está muito claro para os gregos que essas três primeiras coisas, né, as paixões, racionalidade e intenções, são elas que dirigem as nossas ações. Agora, por que isso acontece está muito nublado. Né? Porque, a princípio, a maior parte dos filósofos acreditava que a natureza do ser humano era originalmente boa e dependia muito do hábito mesmo de você treinar o seu pensamento, treinar seus desejos, treinar suas atitudes para você crescer como ser humano, sendo um ser humano virtuoso. Isso está lá em Aristóteles, Platão e assim por diante. Quando alguns teólogos cristãos começam a se apropriar do conceito de livre-arbítrio, obviamente eles encontram alguns problemas na escritura, especialmente a doutrina da queda. Né? A doutrina da queda, ela diz que tem um pecado original, e esse pecado original não é apenas original, ele é originante. Ele foi cometido no passado e, à luz da sua concepção, ele deu origem aos pecados que existem hoje. Então, é um pecado originário, né? Ele existe lá atrás, foi um ato no tempo, no espaço, cometido por um casal, mas desse ato surgiram todos os pecados que nós encontramos hoje no mundo. Então, um pecado original e um pecado originante. É como uma fonte. É como que o primeiro botão foi apertado que surgiu todo o resto. É como aquela primeira maçã podre que foi colocada numa bacia cheia de outras maçãs. Nasceu de uma, mas se espalhou para todas as outras. Quando Agostinho, então, por exemplo, ele vai refletir sobre o conceito de livre-arbítrio, que era um conceito que ele conhecia muito bem, de os seus antecessores que estudaram na Grécia, estudavam retórica e assim por diante, ele começou a ver alguns problemas com esse conceito à medida que ele se converteu. Não, o primeiro problema é que a gente pode falar dessa escolha livre, a gente pode falar de que de fato o ser humano ele não age por coerção, mas ele age por sua livre vontade, ele decide o que decide porque ele quer decidir. Então não há nenhum tipo de negação de livre-arbítrio por parte de Agostinho. O que há? Há uma distinção entre livre-arbítrio e liberdade. Na visão de Agostinho, a livre-arbítrio é simplesmente a capacidade de escolher. E isso não pode ser negado. A menos que o ser humano não tenha essa liberdade de escolher, a gente não pode falar de uma extinção do seu livre-arbítrio natural. Por exemplo, se você joga uma maçã do alto daqui da sua mão, ela obrigatoriamente tem que cair no chão, porque ela está obediente e subordinada a uma lei da gravidade. Se eu comprei alguma coisa de alguém e não foi por impulso, foi uma compra livre. Diferente da gravidade, que é uma lei que você tem que obedecer e ela é coerciva, não tem como você dizer não para ela. Se essa é a relação dos seres humanos para com o pecado, então não existe livre-arbítrio. Mas se eu posso escolher pecar e não pecar, então o livre-arbítrio existe como uma escolha voluntária. Bom, essa é a visão de Agostinho. Tem uma diferença. Existe o livre-arbítrio. O problema é que não existe mais liberdade. E é aqui que ele começa a adicionar um pouco de complexidade no seu conceito de livre-arbítrio. Ele diz, então, que existe livre-arbítrio com uma capacidade de escolher. Nós não somos obrigados a escolher. Nós escolhemos voluntariamente quando a gente quer pecar, quando a gente quer obedecer.
O que a gente não tem mais é aquela liberdade original que tinha no jardim, né? Então ele diz o seguinte, que a liberdade é a capacidade de fazer o bem. Então anota aí. Liberdade, para Agostinho, é a capacidade de obedecer a Deus. Liberdade é a capacidade de viver o bem, de fazer o bem, de praticar aquilo que é belo, que é justo, que é bom. Isso é liberdade. Qualquer outra coisa, ou seja, a liberdade para fazer o mal, para Agostinho, não é liberdade. Ela pode ser vinculada ao livre-arbítrio, mas ela não pode ser vinculada à liberdade, porque liberdade é a capacidade de fazer o bem. Agora, eu posso fazer o mal exercitando o meu livre-arbítrio, aí tudo bem, mas eu não posso chamar isso de liberdade. É por isso que os reformadores, Lutero, Calvino, eles iriam dizer que, sim, reafirmando a doutrina agostiniana que existe livre-arbítrio, mas esse é um arbítrio escravo. Por quê? É um arbítrio sem liberdade. Eu ajo como um escravo por livre e espontânea vontade. Está entendendo? Faz sentido para vocês? Eu ajo livremente para fazer aquilo que é mal. Eu faço o mal por livre e espontânea vontade. Tá? Então, é nesse sentido que o ser humano ele permanece em imago Dei, que é uma condição necessária para ser humano. Ele tem que ter livre-arbítrio, ele tem que ter capacidade de escolher. Ele não é um ser autômato, obrigado a fazer. Ele não está restrito a leis da gravidade. Ele escolhe voluntariamente. Agora, ele escolhe de acordo com as capacidades que ele tem mesmo. E aí ele pode ter liberdade. Se ele tiver essa liberdade, ele vai agir de um jeito, motivado por algumas inclinações naturais. Ou ele pode agir motivado pelas inclinações poluídas do seu coração. Como é que Agostinho explica isso aí, para não ficar tão abstrato? Ele então começou a ler a Bíblia e percebeu que existem 4 condições do ser humano na história da redenção. E à medida que você estuda cuidadosamente essas 4 condições, você vai entender aonde é que está o ser humano no que diz respeito ao exercício do seu livre-arbítrio e o exercício da sua liberdade. Por exemplo, no estado criado, Agostinho vai dizer que o ser humano tinha uma capacidade dupla. Ele tinha tanto livre-arbítrio quanto uma liberdade. O que significa? Ele tinha essa capacidade voluntária de escolher, que tem a ver com a sua constituição humana, e ele tinha também um dom que foi dado por Deus, que era o dom da justiça. Ele tinha uma vontade reta, ou seja, a sua escolha número 1 sempre era fazer a vontade de Deus, porque ele veio das mãos do bom Deus. Mas ele tinha um negócio adicionado na cabeça dele, que é um negócio chamado liberdade de escolha contrária. Então, no frigir dos ovos, o que eu estou querendo dizer? Que o Agostinho ele entendia que o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, logo que saiu de Deus, Adão e Eva, ele tinha essa capacidade de escolher e tinha uma liberdade, uma inclinação justa que o capacitava a escolher o bem. Só que ele também tinha um negócio na ponta da sua cabeça que era a capacidade de escolha contrária, ou seja, quando ele quisesse se rebelar, ele tinha essa opção. Só que essa liberdade original, que é de fazer o bem, lembra, liberdade é sempre a capacidade de fazer o bem. E essa liberdade de escolha contrária, que é de liberdade de se rebelar à vontade, liberdade de se rebelar ao bem, ela estava lá e ele podia usar a hora que ele quisesse, só que não tinha conflito. Não tinha peso, não tinha dificuldade, ele poderia exercer as duas na medida que ele quisesse. Então, Agostinho chama isso de posso pecar e posso não pecar. Essa é a condição da criação. Quando a gente fala sobre exercitar o nosso livre-arbítrio em conformidade com a nossa liberdade. Então essa era a condição de Adão. Tá lá, Deus falou, no dia que você comer daquela árvore, do fruto daquela árvore, você certamente vai morrer. Então ele tinha 2 opções, ambas voluntárias. Então o livre-arbítrio estava plenamente atuante ali. E a questão era se ele vai seguir a sua liberdade ou se ele vai seguir a liberdade de escolha contrária. O que ele fez? Por algum tempo, ele seguiu a sua liberdade, que é a sua inclinação justa para fazer a vontade de Deus. Mas, em determinado momento, ele decidiu ativar o botão da liberdade de escolha contrária e ele escolheu pecar contra Deus. Essa é a condição de livre-arbítrio e liberdade do Jardim do Éden. A partir do momento que o ser humano caiu daquele estado original, Agostinho vai dizer que agora o ser humano permanece com o seu livre-arbítrio, mas ele perde a sua liberdade.
Ou seja, ele continua agindo voluntariamente para decidir o que ele decide e agir o que ele age. Mas ele perdeu a inclinação justa. E agora ele só tem a liberdade de escolha contrária, que Agostinho vai chamar de, obviamente, do quê? De escravidão. O que é a liberdade de escolha contrária? No jardim, era uma liberdade para pecar, mas ele tinha inclinação justa para não pecar. Só que agora a habilidade para não pecar foi removida do cenário. Eu só tenho a liberdade de escolha contrária, que agora, porque eu não tenho mais a liberdade justa, a liberdade para fazer o bem, é uma escravidão lascada. Ou seja, é a liberdade para desobedecer a Deus. O que é isso? Isso aí é a maledicência, a concupiscência, o desejo para fazer o mal. Isso ele não pode chamar de liberdade, isso é pecado. Então esse é o ser humano. O ser humano agora, ele tem livre-arbítrio, continua, porque isso é uma categoria essencial da sua natureza, mas ele perdeu a liberdade. O Schopenhauer, que foi um filósofo europeu, que tinha traços agostinianos no seu pensamento, ele entendeu tão bem isso que ele colocou isso numa frase. A frase é a seguinte: o ser humano é livre para fazer o que quer, livre-arbítrio, mas não para querer o que quer. Eu posso decidir, quero tomar uma água. Mas eu não posso decidir se eu quero ou não quero água, porque eu preciso da água. Do contrário, eu morro. Então, o ser humano agora, ele é livre para pecar. Mas ele não é mais livre para ser justo. Porque escolher o pecado é uma coisa que ele escolhe e ele não tem mais a liberdade de não escolher, não querer pecar. Então, a segunda condição humana à luz da queda agora é: não posso não pecar. A primeira é: posso pecar, não posso pecar. Um 50-50, 50-50. À luz da queda, eu não posso parar de pecar. Porque a minha inclinação, ela está direcionada para aquilo que é mal, que é contrário à vontade de Deus. Mas até para fazer isso eu faço voluntariamente. Eu só não faço de acordo com a inclinação justa que eu tinha. Então agora eu escolho desobedecer a Deus voluntariamente, mas eu não posso escolher voluntariamente obedecer a Deus. É daí que surge a doutrina da depravação total, de que a minha vontade está tão poluída, que por mais que ainda exista o arbítrio, não existe mais a vontade santa. Eu perdi a minha liberdade. É daí que o Calvino e o Lutero vão dizer que é um arbítrio escravo. O Lutero escreveu um livro, né? Vontade escrava, vontade serva. É isso que eu tenho. Eu permaneço com o meu livre-arbítrio, mas o meu livre-arbítrio não serve para porcaria nenhuma. Eu tenho a minha voluntariedade, mas a minha voluntariedade vai me levar somente aonde o meu desejo pecaminoso quer. Então eu tô com diabetes, mas eu tô com vontade de comer um sorvete. A não ser que exista uma coerção externa, a não ser que exista uma lei, às vezes que existe uma culpa por meio de uma punição, a minha natureza inclinada para o mal, a primeira opção que ela quer é dar o regaço, é destruir a mim mesmo. Eu preciso de alguma coisa para me parar, porque a minha vontade livre, ela vai me levar aonde a minha inclinação está pendida. Eu tenho uma vontade, mas ela está encurvada para fazer a vontade da minha carne. Essa é a condição número 2. Qual a condição número 3? É a condição dos eleitos que receberam a graça divina. Agora eu volto para o jardim de certa maneira, porque eu posso pecar, eu tenho o livre-arbítrio e eu tenho essa vontade inclinada para o mal. Mas agora, por causa do Espírito Santo, que me deu novos desejos, novas vontades, e que Cristo habita em mim, eu posso agora escolher não pecar, porque eu fui liberto do domínio do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Ou seja, Cristo, ele removeu de mim essa servidão à minha inclinação injusta. E me deu novamente a inclinação de Adão para a justiça. Só que isso de tal modo parcial. Isso de tal modo não como Adão tinha no jardim, que era sem conflito. Isso de tal modo, de acordo com Gálatas capítulo 5, que a carne milita com o espírito. Eu ainda tenho esses leftovers, eu tenho essas sobras da minha natureza pecaminosa convivendo com a minha natureza inclinada para o bem que é recebida do Espírito Santo. E agora a vida do ser humano eleito, que é habitado pela graça, é uma vida de conflito.
O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Eu tenho isso, eu tenho a vontade de Deus, eu tenho a vontade do pecado. E ser cristão no mundo é você, como diria C.S. Lewis, é viver com esses dois cães rosnando e latindo dentro da sua alma. E você tem que escolher alimentar o espírito e andar com o espírito e calar a boca da carne que fica gritando nos seus ouvidos, no seu intestino, nas suas tripas, as suas vísceras. Essa é a condição do ser humano na graça. Ele permanece com o livre-arbítrio que nunca foi perdido, ele continua com a natureza inclinada para o mal, mas agora ele recebe um domínio sobre essa natureza por meio do Espírito Santo para fazer a vontade boa de Deus. Ou seja, lhe é devolvida a liberdade que ele perdeu no jardim, na queda, mas não de forma plena, mas de forma parcial e conflituosa. Faz sentido para vocês? Bom, e qual que é a última condição? É a condição da glória, a condição gloriosa de que agora eu permaneço com o meu livre-arbítrio, com a minha voluntariedade de fazer o que eu quero, só que agora o que eu quero é governado pela minha liberdade plena. Eu só posso escolher Deus, eu só posso escolher a justiça, eu só posso escolher o bem. Ou seja, é o livre-arbítrio acompanhado da plena liberdade. Só que isso não é um retorno para o jardim. Isso aí é um avanço para a glória, porque aquela liberdade de escolha contrária que nós tínhamos no jardim, nós não temos mais. Agora é um livre-arbítrio, a voluntariedade para fazer somente a vontade de Deus. Então, na glória, quando nós morrermos e formos partir para estar com Cristo, ou quando Cristo retornar e nos trazer e nos levar para viver com Ele para sempre, nós iremos exercer a nossa voluntariedade seguindo a inclinação do nosso coração, que será restaurada e incorruptível. Então essas são as 4 condições de Agostinho. Posso pecar, não posso pecar, número 1. Não posso parar de pecar, número 2. Posso pecar, não posso pecar, de acordo com a liberdade parcial que recebo da graça. E não posso mais pecar para sempre, que é a condição da glória. Só isso já nos dá bastante material para lidar com o conceito de livre-arbítrio e de liberdade. E como o nosso arbítrio até a glória é um arbítrio escravo ou um arbítrio liberto. Mas é um liberto com conflito. Então, qual a diferença do crente e do incrédulo hoje? É que o incrédulo tem um arbítrio, mas é um arbítrio escravo. Enquanto o crente tem um arbítrio, mas é um arbítrio metade escravo, metade liberto e vive naquele conflito de uma inclinação para a morte, uma inclinação para a vida, e nós temos que alimentar e andar segundo o Espírito. E para concluir a aula de hoje, eu quero falar da segunda parte dessa aula sobre as 7 proposições a respeito do pecado original. E aqui eu vou começar com Agostinho, vou ir para Lutero, vou ir para Calvino e vou para outros pensadores da tradição reformada, sem ficar citando demais, para não complicar a cabeça de vocês. Mas no meu livro tem bastante informação aí. São 7 proposições que nos ajudam a entender que raios é esse pecado original, que raios é esse pecado originante e quais são as implicações disso. Bom, são 7 palavras que eu uso, para qualificar o que a gente entende por pecado. Quais são essas? Bom, o pecado é uma condição universal, radical, dinâmica, adquirida, hereditária e inculpante. Essas são as 7? Vou falar de novo, para ver se eu não errei nenhuma. São 7 proposições. O pecado é uma condição universal, radical, total, dinâmica, adquirida, hereditária e inculpante. 7 proposições. Vamos lá, eu vou explicar cada uma das 7. E a gente conclui o nosso curso de antropologia e doutrina do pecado. Essas 7 categorias, elas se movem do conceito mais simples para o conceito mais complexo. Qual que é o conceito mais simples? O conceito mais simples é aquilo que Paulo diz, é aquilo que o salmista diz, que todos pecaram. Então, o pecado é uma condição universal. Não tem como a gente falar de pecado e eleger alguns que são pecadores e alguns que não são.
E essa foi uma das as principais debates de Agostinho com Pelágio, que era um monge britânico, que defendia que nós, ao nascermos, nós voltamos para a condição original de Adão e Eva, que é sem pecado. Agostinho, obviamente, lutou com isso, dizendo, não, todos são pecadores. E, obviamente, tem mais do que ele vai dizer, né? Ele vai dizer que é uma condição hereditária, adquirida e tal, mas, a princípio, começa por aí. A coisa mais simples é que todos nós somos pecadores. Talvez ah, o, o Pelágio até concordaria com isso, mas ele não concordaria com o que viria depois. Mas tudo bem. Então, a primeira posição é todos nós somos pecadores. Qual a proposição número 2? Todos nós somos pecadores desde o início de suas vidas. Aqui Pelágio provavelmente discordaria com Agostinho. Porque Agostinho iria saltar lá o Salmo 51 dizendo que eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Desde o primeiro dia de vida, desde a minha concepção, o ser humano já nasce em pecado. Talvez não em pecado real, ou seja, não um pecado que cumpre os 4 degraus aí da anatomia da ação, desejo, pensamento, decisão e ação. Talvez seja apenas o pecado herdado pelos primeiros pais, ou um pecado concebido pela mente, mas não fecundado pela volição e nem batizado pela atitude, mas já está lá. A poluição já está lá, por isso que é radical, ela está na raiz. Ela não necessariamente vem a ser fruto, mas ela já está ali no fulcro da seiva. O pecado já está habitando a árvore das suas raízes. Proposição número 1, todos nós somos pecadores. Proposição número 2, todos nós somos pecadores, adicionando desde o início de nossas vidas. Proposição número 3, todos nós somos pecadores desde o início de nossas vidas, de tal modo que isso permeia todas as áreas do nosso ser. Total. Essa é a terceira palavra. E é daqui que vem a ideia de total depravação. Eu falei isso na aula anterior, vou repetir só para fins didáticos. Isso significa não que nossa vontade ou nossos desejos são absolutamente maus em tudo que nós fazemos. Não. Existe bom que a gente faz, e mesmo sem ter Cristo, obviamente ajudado pela graça comum, um ímpio pode fazer coisas boas, mas obviamente não é coisas boas no sentido mais absoluto. É um bom relativo, um bem relativo. Porque a motivação pode ser escusa e tudo mais. Mas o que é uma corrupção total? É que eu peco o tempo todo, em algum momento. Eu peco o tempo todo. Eu peco em todas as dimensões do meu ser, seja pensamento, atitude, desejo e vontade. E eu peco. E todos pecam. Então, essa é a ideia de total depravação de Gênesis capítulo 6. Então, aqui todos são pecadores desde o início das suas vidas e em todos os departamentos do seu ser. Os meus desejos estão poluídos. Por consequência, os meus pensamentos estão poluídos. E por consequência, as decisões que eu tomo estão poluídas. E por consequência, as atitudes que eu tomo, as ações que eu pratico estão também poluídas. É uma poluição geral. Então o pecado é universal, o pecado é radical, o pecado é total e o pecado é dinâmico. Ou seja, todos são pecadores desde o início de suas vidas em todos os departamentos do seu ser, como uma poluição tal que dá luz a novos pecados em níveis diferentes, em pessoas diferentes. É por isso que o termo é dinâmico. O que isso significa? Que o pecado é uma poluição radical, total, mas ela se manifesta de formas diferentes. Ela se manifesta em alguns grupos com algumas cores, em outros grupos com outras cores. Com uma civilização, de um jeito, com uma outra civilização, de um outro jeito. Com uma pessoa, por exemplo, o pecado pode se manifestar com um nível de adicção ou de vício sexual de um jeito. Pode se manifestar em mentira em uma outra pessoa de forma mais aflorada. Pode se manifestar com um desejo muito forte por ganância em uma pessoa, em outra menos. Ou seja, o que eu quero dizer é que o pecado é como se fosse uma fonte poluída, mas dependendo de onde essa água chega, ela pode chegar com mais moléculas poluentes
em determinado aspecto e menos moléculas poluentes em outro determinado aspecto. É por isso que tem mais gente com dificuldade em pecado A do que o pecado B. Tem mais gente que tem dificuldade com o pecado C do que do pecado B. É porque é dinâmico. É uma poluição que ela dá luz a pecados novos o tempo todo que podem afetar níveis diferentes em pessoas diferentes. Que podem ter níveis diferentes em pessoas diferentes. Tem gente que tem dificuldade com jogo, tem gente que tem dificuldade com sexo, tem gente que tem dificuldade com a mentira, tem gente que tem dificuldade com a fofoca, tem gente que tem dificuldade com o furto, tem gente que tem dificuldade com violência. Mas todos esses pecados novos e pecados diferentes, eles têm uma raiz só, que é o pecado original e originante dos nossos primeiros pais. Então é universal 1, radical 2, total 3, dinâmico 4, adquirido. O pecado é uma condição adquirida. O que eu quero dizer? Que todos são pecadores desde o início de suas vidas, em todos os departamentos do seu ser, como uma poluição tal que dá luz a novos pecados em níveis diferentes, em pessoas diferentes. E que, de tal modo, acontece porque herdamos esse pecado de nossos primeiros pais. Então, é nesse sentido que o pecado não pode ser tratado como uma matéria individualizada. Pecado na Bíblia é muito mais do que, eu sou responsável pelos meus próprios pecados e os seus pecados é problema seu. Já ouviu alguém falando isso? Meus pecados, quem lida sou eu, os seus pecados, quem lida é você. Bom, talvez a gente não tenha lido a mesma Bíblia, porque a Bíblia que eu leio diz que Deus recompensa a família dos justos a 1000 gerações, mas ele recompensa os pecados dos injustos por 5, 6, 7. Ou seja, o pecado do meu próximo afeta a mim mesmo. Eu sou responsável, de certa maneira, pelo pecado dos meus próximos. É igual você falar, né? Eu dirijo, mas ninguém tem nada a ver com quando eu tô com o volante na mão. Se você parar para pensar nisso, que você tem que cuidar de você mesmo na hora do trânsito, você pode morrer a qualquer momento, porque você tem que dirigir para você e dirigir para o outro. É assim que minha mãe sempre me ensinou, filho. Seria muito bom se a gente fosse dirigir só para nós mesmos. A gente tem que prestar atenção na maneira como os outros dirigem também. Porque nem sempre eles seguem todas as leis de trânsito. E a gente pode morrer por causa do pecado de outros, ainda que a gente estivesse fazendo o certo. E é o que mais acontece em acidente de trânsito. Uma pessoa estava obedecendo as leis de trânsito, mas ela foi morta por uma pessoa que estava em desobediência. Ou seja, os erros do próximo afetam diretamente a mim. E isso acontece no trânsito e isso acontece na vida como um todo. Né? Vamos supor aí que você é filho de um cara que era muito rico, um pai muito rico, uma mãe muito rica e deixaram uma herança maravilhosa para você. Você está se beneficiando das boas atitudes, das economias dos seus pais. Ótimo. Para o bem, ninguém nega, né? Agora, e se o seu pai morre com uma dívida tremenda? Você vai herdar a dívida dele. Serve para o bem, serve para o mal. Você vai ficar com a herança se for para o bem, você vai ficar com a dívida se for para o mal. Então, os pecados dos outros nos afetam diretamente, porque nós vivemos em comunidade, nós vivemos em aliança, nós vivemos como uma teia. Nós estamos interligados o tempo todo, somos uma só raça humana. O meu pecado de mentira não afeta só a mim, afeta o próximo, afeta uma comunidade, afeta um país inteiro. Contrair uma dívida afeta a mim, afeta o credor, afeta o banco, afeta as minhas crianças que precisam de dinheiro e eu não tenho mais crédito, enfim. O pecado é um mal comunitário. E é um mal adquirido porque não foi originado por mim, foi originado pelo meu pai, Adão. E quando eu acordo pensando em coisa errada, não porque eu quero, mas porque eu herdei daquele miserável essa inclinação ruim para pecar. E eu não tenho que sair culpando ele, porque eu cometo os meus próprios pecados também, então eu tenho que ficar quieto. Mas é uma dívida que a gente herdou, não tem como lidar com isso, a não ser aceitar. É uma dívida que eu herdei. Da mesma forma como tem muita gente que herda coisa ruim por minha culpa também, então não tem justificativa para falar, mas é culpa de Adão, não é culpa minha. Não, eu também herdei as coisas da minha mãe e meus filhos vão herdar teimosia que é minha e assim sucessivamente. Então, o pecado é uma herança comunitária para o bem ou para o mal e não é uma matéria individual, é uma matéria comunitária.
Nunca pense que quem lida com os meus pecados sou eu, você lida com os seus. Da mesma forma como isso não é verdade para o pecado, não é verdade para a santificação. Você ouviu aquele negócio de que santificação é um esforço individual? Não, eu vou ser santo se eu quiser santo e não preciso de ninguém para me ajudar. Posso ser crente na minha casa, não preciso da igreja, não preciso orar, não preciso... eu me dou bem sozinho. Bom, a santificação é uma coisa comunitária, um ajuda o outro, um ora pelo outro, um ensina, um aconselha, um se afia o ferro, né, como diz o texto de Provérbios. Assim como a santificação é um processo comunitário, o processo de degeneração moral é um processo comunitário também. Então, o pecado é universal, radical, total, dinâmico, adquirido e mais um elemento hereditário. Esse então é um 2, 3, 4, 5, 6. Aspecto número 6. Pecado é uma condição hereditária. Ou seja, a gente já tocou nisso, eu não vou gastar muito tempo. É uma coisa que eu herdei e é uma coisa que eu vou passar para as próximas gerações. Isso a gente vê nos nossos filhos, a gente vê nos nossos amigos. Quanto mais eles andam com a gente, mais eles levam para frente as porcarias que a gente aprendeu. Eu herdei da minha mãe algumas coisas boas, algumas coisas ruins, e eu passo para frente. Estou passando para os meus filhos o que eu herdei da minha mãe. E isso vale com relação à personalidade, vale também com relação à cultura, vale também com relação a comportamentos morais, a desobediência a Deus, desobediência, falta de amor ao próximo e assim por diante. Então todos são pecadores desde o início de suas vidas, em todos os departamentos da sua vida, com uma poluição tal que afeta seres humanos em níveis de formas diferentes. Isso de tal modo porque nós herdamos do nosso primeiro pai, Adão, e passamos para as nossas próximas gerações. Então o pecado é uma condição hereditária. Isso está muito claro em Romanos capítulo 5, está muito claro em Gênesis no capítulo 3. É daí que surge a ideia de conexão federal entre todos os seres humanos, né? Quando Cristo nos salva e ele imputa a sua justiça a nós, ele imputa essa justiça de uma forma, de uma vez e por todas. Da mesma forma, Adão, quando ele caiu, ele imputou para a gente o pecado dele de uma vez para sempre. Tem uns teólogos reformados que tentam discutir como que isso foi passado, né? Como que essa transmissão aconteceu? Alguns falam em transmissão real, outros falam de transmissão federal. O que é transmissão real? É a ideia de que eu estava no esperma de Adão, por isso eu meio que herdei do DNA de Adão o pecado dele. Tem muita gente que usa esse tipo de conceito, né? A gente tem o mesmo DNA de Adão, por isso a gente herdou o pecado dele. Eu achei muito complicado essa linguagem biológica, porque o pecado não se transmite por biologia, por genética. Se fosse assim, Jesus estava frito, né? Porque ele herdou a genética de Maria. Então eu não creio que esse é o melhor jeito de falar que a gente herdou o pecado de Adão. Eu acho muito mais produtivo a gente falar de uma herança comunitária, uma herança federal, que Adão era o nosso cabeça, ele era o responsável pela criação, e as decisões dele implicariam no bem ou no mal das suas próximas gerações. Assim como a dívida ou o bom exercício das finanças de uma casa implicam em bênçãos ou em maldições para gerações futuras. Assim como as decisões do nosso presidente, elas podem implicar em bênção ou em maldição para nós hoje. E não tem muito o que fazer, é aceitar e lidar com o que restou. E da mesma forma, Cristo, ele não comunica a salvação para nós por meio de genética, de DNA, mas é por meio federal. Ele é o nosso novo Adão, é o nosso novo cabeça. E estando em conexão com ele, agora nós recebemos a bênção da salvação. Então, nesse sentido, nós temos um cabeça federal em Adão, que nos deu o pecado, e agora nós temos um novo cabeça federal em Cristo, que é o novo Adão, que ao invés de nos dar morte, nos dá vida eterna. Então é nesse sentido que nós falamos de condição hereditária. E por último, o pecado é uma condição também inculpante. Todos somos pecadores desde o início das nossas vidas, em todos os departamentos do nosso ser, com uma poluição tal que ele dá luz a pecados novos em níveis diferentes, para pessoas diferentes. Isso de tal modo porque nós herdamos os nossos primeiros pais, passamos às próximas gerações, o que inclui a culpa do primeiro pecado, dos demais pecados e a devida punição que lhes é devida. E aqui nós concluímos a doutrina do pecado original. O que é?
que nós herdamos a primeira culpa de Adão e Eva, de terem comido do fruto proibido, e como nós falamos na aula anterior, como isso quebrou os 10 mandamentos. E nós herdamos também as nossas próprias culpas. Isso é uma coisa que está na Escritura, né? A culpa não é uma coisa individual, é uma coisa comunitária, federal, a gente acabou de falar. Então, a primeira culpa de Adão, ela também é minha. Eu sou meio que um cúmplice disso. Porque ele era o nosso representante federal. Então, se o presidente da República faz alguma coisa errada, foi o país que deu errado. Eu posso culpar ele, mas tem uma margem também de culpa se eu votei nele, entendeu? Então nós éramos representados por Adão. Se Adão deu errado, todo mundo deu errado junto com ele. Então nós herdamos a primeira culpa e nós herdamos agora a nossa própria culpa e nós vamos passar para as próximas gerações a nossa culpa e adicionar as culpas deles mesmos. Nesse sentido, o pecado é inculpante, de forma adquirida e hereditária. E é por aí, gente. Aí nós terminamos nosso curso de Antropologia e Doutrina do Pecado. Recapitulando a aula de hoje, nós falamos do conceito de livre-arbítrio e de liberdade, de acordo com Agostinho, Lutero e Calvino, e falamos do conceito de pecado original, trabalhando isso em 7 proposições. E com base nisso, nós terminamos nosso curso. Espero que tenha sido benéfico para vocês entender todo esse drama. Em 5 aulas, né, a gente tentou ser bem rápido, né, breve, sem muita encheção de linguiça, como a doutrina da criação nos ajuda a entender quem é o Criador, como a doutrina da criação nos ajuda a entender quem é um ser humano, como a doutrina da criação nos ajuda a entender o conceito de Imago Dei, como a doutrina da criação e antropologia nos ajuda a entender a queda e quais são os desdobramentos da queda, e como a nossa antropologia bíblica e a doutrina do pecado nos ajuda a entender em que sentido nós somos pecadores, em que sentido o primeiro pecado afetou o resto da humanidade, em que sentido eu sou livre, mas o meu arbítrio é escravo, a não ser que seja libertado pela obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem, vou ter o maior prazer de responder e de ajudar vocês naquilo que eu puder. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado por esse dia, onde concluímos esse curso de Antropologia e Doutrina do Pecado, que nos ajuda a pavimentar o caminho para abraçarmos Jesus Cristo, porque Ele é a imagem perfeita que nós estamos perseguindo nessa vida, a imagem do Deus invisível. Ele é a Imago Dei. E quanto mais nós o amamos, mais nós nos assemelhamos à natureza perfeita do Pai e do Espírito. Por isso, Senhor, nos dá esse amor pelo Filho, para que possamos nos assemelhar cada vez mais a Ti e cumprirmos nosso papel como Imago Dei, sermos seres humanos que se relacionam em amor, que servem em amor e que espelham o Teu amor na sua essência. Também peço que o Senhor nos ajude a entender o que é o pecado, nos ajude a entender sem ficarmos culpando o nosso primeiro pai, mas entendendo as nossas primeiras culpas, entendendo essa teia, essa comunidade, essa federação na qual nós fazemos parte como indivíduos. Nos ajuda a entender o que é o pecado, essas proposições, o que é liberdade, o que é livre-arbítrio, e nos ajuda a colocar isso em prática, ensinar a igreja. E o objetivo nosso é progredir em santificação, né? Quanto mais amargo o pecado é na nossa boca, mais doce a salvação de Cristo se transforma. Perdoa os nossos pecados, nos livra do mal e que possamos abraçar o Evangelho com braços estendidos, vazios as nossas mãos porque nós não temos nada a te oferecer, mas cheias porque recebemos a graça gratuita de Jesus Cristo que custou o seu sangue precioso. Fica com os nossos alunos, fica com esses irmãos e irmãs que estão fazendo esse curso, que possamos crescer em graça, entendimento, fazendo a tua vontade e te amando mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Vejo vocês no próximo curso. Tchau.